Sejam muito bem-vindos a mais um webinar de Cloud Azure do começo ao fim. Hoje a gente vai falar sobre Disaster Recovery. Então a gente vai falar sobre proteção de servidores de forma fácil usando o Azure. No webinar de hoje a gente vai falar tanto das proteções que são de Hyper-V, quanto as proteções que são para ambientes físicos ou ambientes de virtualização com VMware. Na programação dos nossos webinars, nós tínhamos definido que hoje falaríamos exclusivamente sobre Hyper-V e no próximo webinar nós falaríamos sobre VMware e ambientes físicos. Mas, para ficar mais simples e mais abrangente o conteúdo, a gente vai focar em todos os aspectos de Disaster Recovery, todas as situações, seja ela em Hyper-V, VMware, ambiente físico, tudo isso a gente vai ver hoje mesmo. E vai reunir também as dúvidas sobre esse ambiente, sobre essa ferramenta, esse recurso do Azure, tudo isso hoje. Então a gente vai ficar com o último treinamento, o último webinar desse ano, que seria sobre Hyper-V e ambientes físicos. A gente vai ficar com ele antecipado para hoje. E aí no próximo a gente vai ter um webinar um pouco mais interativo, onde a gente vai revisar webinars anteriores, vai abrir para perguntas e respostas com áudio, a gente vai bater um papo para ver do que a gente viu esse ano de Azure, do começo ao fim. A gente vai fazer uma revisão do que foi feito aqui hoje, inclusive. Mas, fazendo algumas demonstrações, vai ser uma coisa um pouco mais informal, para a gente poder pôr na prática tudo aquilo que a gente viu nos webinars de Azure que aconteceram esse ano. Então, a Daniela mandou para vocês aí no chat um link de votação, um link bem simples. Depois a gente vai repassar ele no final desse webinar para a gente acompanhar o resultado dele. Esse link tem os temas que foram abordados e até um espaço vago para algum tema que você gostaria que fosse abordado e não foi nessa sequência de Azure do começo ao fim. Vote no tema que você tem mais vontade de ver conteúdo, ou ver demonstração, ou que ainda ficaram algumas dúvidas. Faça essa votação, o link está aí no chat para vocês. Com esse link a gente consegue definir qual vai ser a pauta da nossa última reunião do ano sobre Azure do começo ao fim. Então, se vocês quiserem demonstração, se vocês quiserem que eu repita algum dos itens anteriores, a gente vai medir um pouquinho pela maioria, o que vocês mais querem ver aí, e a gente repete isso no próximo webinar, que vai acontecer na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o backup e o disaster recovery e o que é o site recovery, o que você consegue proteger com o site recovery. Ambientes em VMware, Hyper-V, ambientes físicos. Hoje a gente vai conhecer Azure, site recovery para aplicações. Então vocês vão ver que não é somente cópias de máquinas virtuais, cópias de servidores, mas você consegue fazer realmente a proteção de algumas aplicações. E no final a gente vai fazer perguntas e respostas mais comuns para site recovery, para esclarecer algumas dúvidas comuns que a gente tem recebido a respeito de site recovery. Mas mande sua pergunta também pelo chat. A gente vai ter um tempo reservado no final para responder essas perguntas. Então, recapitulando, do início a gente está chegando no finalzinho do Azure do começo ao fim. São os primeiros webinars de Azure. A ideia desses webinars, dessa primeira série, é explorar um pouquinho mais conceitualmente o que são os recursos, entender também um pouquinho sobre Easy Azure, quais são os recursos que estão sendo mais procurados. E a gente tem intenções de fazer no próximo ano um aprofundamento em algumas funções que vocês mais se interessarem. Então, com base nos webinars que nós temos esse ano, os próximos webinars do ano que vem, de Azure, vão ser mais focados na execução, na prática, do que no conceito. No comecinho do ano que vem a gente deve falar um pouquinho sobre o outro universo de cloud Microsoft, que é o Office 365, fazendo, claro, uma revisão de tudo que já existe, mas principalmente explorando tudo que mudou nesse último ano e aspectos comerciais também disso. Então, no Easy Azure a gente já viu que conceitualmente migrar para cloud não é o mover para cloud, então reproduzir a estrutura que você tem
exatamente como ela é fisicamente para dentro da cloud não é a melhor solução. E que realmente você precisa interpretar o seu ambiente físico, a proposta física do seu cliente, em alguma dessas camadas de entrega como serviço. E aí é que você consegue aumentar a margem, aumentar a rentabilidade com venda de cloud. A gente viu também estatisticamente que seus clientes estão procurando alguém que apresente soluções simples de entender em cloud e que você também tem recursos aqui na Ingram para conseguir entregar contratos que são compatíveis com o consumo. Então a gente viu nos primeiros webinars qual a diferença entre você fazer compras perpétuas, qual a diferença entre você fazer compras com base em consumo, que ajuda muito em tornar você de um vendedor de licenças a um vendedor de soluções, um provedor de soluções. A gente viu também uma visão geral sobre a plataforma de Azure, sobre os recursos que tem, e aí qual é a extração daqueles serviços que mais são consumidos dentro do Azure, mais são procurados, mas principalmente aquilo que é fácil de entender e fácil de explicar para o cliente de vocês. E aí, com base nisso, a Ingram criou uma sugestão de serviços, 6 pacotes prontos, né, entre aspas, pacotes pré-configurados dentro do Azure, com ofertas que você pode entregar para o seu cliente final de forma rápida, tanto rápido para você aprender como fazer, quanto para você explicar para o seu time de vendas como vender o seu cliente final, qual o valor de cada item do pacote. Então nós vimos cada um desses pacotes que estão aí. Hoje a gente está aqui no 5º pacote, apesar da gente já ter feito o 6º pacote, que era servidor e rede. Nós estamos no último, que é o primeiro pacote, que é o Disaster Recovery. Então o primeiro pacote que a gente viu foi o Easy Backup, que é o backup dentro do Azure, um comparativo entre o backup simples e o backup completo, a diferença entre backup e Disaster Recovery. No terceiro webinar a gente viu um pouquinho sobre o Web Server, então qual é a estrutura que eu preciso para manter um ambiente de servidor dentro do Azure. Então a gente fez simulação de como fazer uma proposta de um ambiente em Azure. Se você perdeu esse webinar, nos convites dos webinars que você recebe, tem os links para você baixar ou assistir no YouTube os vídeos completos dos webinars anteriores. Então acesse esses links, assista para que você conheça também esses outros itens do Easy Azure. 2 webinars atrás a gente falou sobre database SQL dentro do Azure, então a diferença entre banco de dados como servidor, um banco de dados como serviço, como usar cada um em cada caso. No webinar da semana passada a gente viu sobre File Server, então qual a diferença entre ter um servidor dentro do Azure com um serviço de File Server e qual a diferença entre ter um simples compartilhamento de arquivo dentro do Azure e os impactos financeiros disso, impactos de segurança disso para cada aplicação. No último webinar a gente também falou sobre Active Directory em nuvem. Então, foi um webinar que a gente falou sobre 2 temas. O segundo tema foi como ter a sua solução de AD dentro da nuvem, como é que funciona a autenticação, em que momento a gente mantém um AD híbrido com a nuvem, em que momento a gente mantém um AD só em nuvem, qual a diferença entre esses 2 mundos, como é que a gente consegue trazer o recurso de Single Sign-On, autenticação multifator, usando o Azure Active Directory. E é um recurso que ajuda a gente a estender o potencial que o AD local já tem. E hoje a gente vai falar sobre o Disaster Recovery, que pertence ao grupo de solução de backup, mas ele tem uma variação, ele tem uma diferenciação em relação ao conceito de o que você quer proteger e como você quer proteger usando o Disaster Recovery. Durante esse webinar todo, está aí no chat de vocês, está na tela também o link para a pesquisa dos temas. Então acessem, façam essa anotação para que a gente tenha uma base para o próximo webinar. Para a gente falar de Disaster Recovery, é interessante separar mais uma vez, recapitular o que a gente fez no primeiro webinar aqui. A diferença entre você utilizar um backup e um Disaster Recovery. Apesar de, para muitos, isso ser clara a diferença, a gente vê muitos clientes com dúvidas de qual usar, qual dos dois, qual situação deve ser utilizada. E
Em alguns casos, ou na maioria dos casos, a resposta é os dois. Então, entende-se que backup e disaster recovery pode ser a mesma coisa, mas não, existe uma diferença de propósito de cada um dos recursos. Quem estava no primeiro webinar, lembra que a gente falou um pouquinho sobre RPO, RTO, que fala exatamente sobre quais são os objetivos de backup. E um objetivo que fica bem distinto na hora que você compara backup com disaster recovery é exatamente o tempo de recuperação, o objetivo de tempo de recuperação que você tem. Então, se você faz um servidor que tem um backup simples, você simplesmente tira uma cópia desse servidor em uma fita, ou mesmo para o Azure, o que vai diferenciar um ambiente do outro é o seguinte: quando você tem uma situação de desastre, ou seja, o servidor principal parou de funcionar, quanto tempo um backup demora para ser utilizado e quanto tempo um disaster recovery demora para ser utilizado. Então, um backup, a grosso modo, fazendo uma conta bem arredondada, você tem um tempo para fazer o download ou a recuperação da fita que você fez no backup, trazer ela de volta para o ambiente. Você tem o tempo de recriar esse servidor, de reinstalar o sistema operacional, de configurar o seu sistema operacional, configurar suas aplicações, para por fim você entrar no momento de devolução dos dados, então pegar os dados que estão nesse backup, colocar de volta no ambiente, e por fim toda a configuração que você tem que fazer para encerrar isso e entregar de volta ao usuário final o servidor funcionando. Então, a grosso modo, a gente levaria 7 horas para botar um servidor no ar de volta usando um backup. Claro que isso não é uma regra, inclusive a probabilidade de você levar mais tempo para montar um backup é grande, mais do que 7 horas. O disaster recovery ele já mantém uma réplica em tempo real dentro do Azure, por exemplo, exatamente como está o seu servidor local. Então, o tempo que você gasta é exatamente de você ativar esse servidor que está em nuvem e fazer uma configuração de rede para que ele seja detectado pela sua rede. Então, em 30 minutos, por exemplo, você conseguiria colocar no ar um servidor idêntico ao servidor que você tinha, com o mesmo sistema operacional, com as mesmas aplicações e com os arquivos atualizados, conforme a última replicação que ele fez. Mas aí você pode perguntar, então o disaster recovery ele é melhor que o backup? São propósitos diferentes. Se a gente pensar nessas 3 variações, RTO e retenção, são os 3 pilares que definem se a gente vai usar backup ou DR. RTO é o seguinte: se uma catástrofe acontecer agora, qual foi o último backup que eu fiz? Então é o objetivo de ponto de recuperação, ou seja, para quanto tempo atrás eu posso deixar um backup ficar defasado. Se eu faço backup uma vez por dia, se eu perco um servidor hoje, a informação mais recente que eu tenho é do dia anterior. Então, meu ponto de recuperação é de um dia. O segundo fator é o tempo de recuperação. Se uma catástrofe acontecer agora, quanto tempo demora para voltar à produção? Esse é o tempo que você leva para pegar a fita que foi feito backup, pegar o disco que foi feito backup e transformar isso em um servidor de produção de novo. E, por último, o pilar de retenção. Quanto tempo você precisa guardar esse backup? Então, às vezes, você não tem uma pane no servidor, mas você precisa recuperar um arquivo de uma semana atrás. Isso é uma coisa que só o backup pode te dar. Então, como é que funciona RTO e retenção dentro do DR? Ponto de recuperação. É a última informação. Como ele é sincronizado com a nuvem, você vai ter, por exemplo, 30 segundos atrás, ou 15 segundos atrás, ou até em alguns ambientes em tempo real, então ele tem 1 segundo atrás. Qual a informação mais recente que eu tenho? Exatamente 30 segundos atrás. Quanto tempo demora para recuperar um DR? É instantâneo, quase instantâneo, porque você já tem uma réplica configurada de um servidor pronto para ser ativado. Porém, qual é o período de retenção que você pode ter um DR? Nenhum, porque você é obrigado a manter uma última cópia do seu servidor. Então, enquanto ele tem um RPO excelente, ele tem uma retenção zero, tem uma retenção muito baixa, porque a única cópia que ele guarda é a cópia mais recente desse servidor. Já o backup, você tem um RPO baixo, aliás alto, porque você tem um tempo maior, porque ele vai depender da data, do horário que você fez o backup,
e o tempo de recuperação também é maior, porém a retenção você pode fazer pelo tempo que você quiser. Você pode pedir para o backup guardar um status da máquina inteira de um mês atrás, enquanto o disaster recovery ele é do momento agora. Então ele aumenta a velocidade de recuperação, mas ele não tem retenção. E o backup é o contrário, ele demora um pouco mais para recuperar, mas ele tem uma retenção pelo tempo que eu precisar. E falando de disaster recovery, ou de site recovery, como é que funciona essa produção? Como é que funciona essa proteção? Eu tenho um servidor local de produção, imaginando aqui uma situação de um servidor físico, por exemplo, e eu tenho a nuvem do Azure. A primeira coisa que o Azure faz é uma replicação automática desse servidor. Então ele vai definir um tempo de replicação, que também você pode configurar, mas que tende a 0. E ele replica automaticamente todo o seu servidor para uma máquina virtual dentro do Azure que fica desligada. Por que é interessante falar que ela fica desligada? Vocês acompanhando os primeiros webinars, vocês viram que toda a cobrança do Azure é feita com base em consumo. E uma máquina virtual desligada, ela não é cobrada dentro do Azure. Ela é cobrada, logicamente, se ela tem um tamanho, ela precisa ser armazenada em algum disco. Como você tem a virtualização comum, por exemplo, se você tem um VHD que fica armazenado no seu storage, esse espaço consumido, claro, você tem uma cobrança, mas ele não cobra pela instância do Azure que fica ativa. Então ele consegue fazer uma replicação no seu servidor inteiro e guardar um VHD, guardar uma imagem dessa máquina, quase em tempo real, dentro de um armazenamento do Azure, que é muito mais barato do que uma máquina virtual ligada. E também ele oferece um monitoramento contínuo de saúde do servidor. Então ele tem um agente que fica lá do Azure, pingando ou verificando a vida desse servidor de produção, exatamente para monitorar se ele está passando por alguma situação de desastre. Então você acaba pagando só pelo serviço de replicação, que é o disaster recovery, e pelo armazenamento dessa máquina. Então se vocês viram a tabela de preços do Azure, que está disponível na calculadora do Azure, vocês vão ver que tem preços que começam em 4 centavos por giga. Então se você pegar o disco de uma máquina virtual, se estiver consumindo 50 GB ou 100 GB, por exemplo, você vai gastar aí $4 para manter um armazenamento. Se eu não errei essa conta, vai gastar $4 para manter essa máquina armazenada lá. E não o valor de uma máquina virtual, licenciada, ligada, para manter essa réplica. Então é possível que você mantenha o seu servidor de produção local protegido, replicado, sem necessariamente ter do outro lado uma máquina comprada, ligada, ativa, funcionando. Numa situação de desastre, onde o servidor de produção para de funcionar, o seu agente, o seu verificador aqui, o seu monitor de saúde do servidor vai gerar um alerta e vai preparar para que o seu servidor, que até agora estava desligado, fique ativo com as mesmas configurações do servidor local, com a última cópia que ele conseguiu fazer antes do servidor de produção parar, e ele se conecta na sua rede através de VPN e passa a ser visível para os seus usuários no lugar desse servidor de produção. Então, inclusive uma pergunta que fazem bastante se esse processo é automatizado ou não. Ele pode ser automatizado, a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso, mas a ideia é que ele não seja automatizado. Essa virada de chave de tornar um servidor ativo e visível, ela não pode ser automática, porque se de repente o seu servidor de produção teve uma falha, um travamento temporário, que caracterizaria uma situação de desastre, mas não de permanente desastre, o seu monitor poderia jogar um servidor com as mesmas configurações da rede, e isso causaria um conflito de IP, conflito de serviço. Então, esse alerta, ele é automatizado, ele vai ser enviado para você. Primeiro, um pedido de autorização para transformar um servidor que estava desligado em um servidor de produção com as mesmas configurações. Então, o processo de ativação do servidor é manual, mas logicamente que é só a parte de você dar ok ou não para ele ser ativo, para evitar um falso positivo, um problema de conflito. E nesse caso, você vai passar a pagar pela máquina virtual que está sendo utilizada, e essa máquina você que define qual é a configuração que ela precisa ter, mas somente pelo tempo que você precisar para poder recuperar o servidor de produção. Então ele permite que você suba um servidor
com a mesma capacidade de servidor local, sem que você precise, logicamente, comprar um servidor reserva para atender isso. Você só vai pagar por esse servidor quando você realmente estiver utilizando ele. Quando você tiver uma nova máquina virtual, então no ambiente de restauração, vamos supor que você conseguiu restaurar uma máquina ou até colocou uma nova máquina virtual, disponibilizou um espaço para recuperar, o Azure consegue fazer para você o failback, que ele vai pegar, vai fazer a replicação inversa. Ele vai pegar a máquina que está virtual no Azure e vai replicar isso de volta para uma máquina no seu ambiente. Essa máquina nova que ele criou no seu ambiente pode já entrar de novo no ciclo de data recovery. Então você volta para a estaca zero, você volta a ter a máquina replicada e protegida e desligada, e voltando a pagar somente pelo espaço de armazenamento. Então, tanto a réplica para dentro do Azure, quanto a devolução para dentro do seu ambiente, é controlado por esse agente replicador do Azure. E aí, dentro desse ambiente, o que a gente pode proteger aqui? Servidores físicos, servidores virtuais, e a gente está falando de duas camadas de virtualização, VMware e Hyper-V. No ambiente físico, você pode fazer tanto para servidores Windows quanto para servidores Linux, tendo inclusive réplicas deles em Windows ou Linux dentro do Azure. Você tem esses dois tipos de licenciamento lá dentro. No caso do Hyper-V, você faz uma replicação implementando esse agente no próprio servidor virtualizador, então não precisa ser da máquina virtual. Isso ajuda muito porque se a máquina virtual estiver desligada ou estiver em uso, você consegue fazer a replicação da mesma maneira. No Hyper-V você consegue fazer essa replicação até a cada 30 segundos. E se você tiver o System Center Virtual Machine Manager ou tiver uma cloud privada, você pode automatizar o failover e o failback. Então esse é um recurso muito interessante de você utilizar se você tiver com o Hyper-V, que você automatiza essa parte de situação de desastre. Então, se o servidor virtual parar de funcionar, tiver um crash, você consegue, através do VMM, configurar para que o próprio System Center ative e autorize uma máquina virtual dentro do Azure a subir e substituir esse servidor até que você consiga recuperar. E você pode fazer isso também para toda a camada de virtualização. Então você pode escolher que todas as máquinas desse servidor virtual sejam replicadas para o Azure em stand-by, para você não pagar pela máquina. E se esse virtualizador, esse servidor inteiro de virtualização parar, ele vai subir todas as máquinas virtuais dentro do Azure em substituição, até que você consiga alterar o hardware, trocar os virtualizadores e devolver usando o próprio failback do Azure para todas essas máquinas virtuais. Se você está utilizando o VMware, você consegue ativar a replicação contínua do VMware. Então, quando você implementa o Windows Azure, implementar o Site Recovery, para ambientes de VMware ele já ativa a replicação contínua. Então, não tem a preocupação de cada 30 segundos, ele não vai perguntar isso para você. E aí, alguns clientes já identificam até algumas outras possibilidades usando o Disaster Recovery, porque a gente consegue fazer, de fato, uma réplica automatizada de qualquer coisa que está fora do Azure para dentro do Azure. Então isso é muito utilizado para migração para dentro do Azure. Então se você está procurando uma solução de como levar o seu servidor para dentro do Azure sem causar muita interrupção ou causando o mínimo possível de interrupção do serviço, o Disaster Recovery é um bom caminho para isso. Então você pode pegar uma máquina virtual, um servidor físico, usar o Disaster Recovery para fazer uma cópia dentro do Azure. E quando a cópia estiver ok, fora do horário de pico, por exemplo, você faz a simulação de um desastre, que a simulação é simplesmente desligar esse servidor de produção, e ele automaticamente vai assumir com o seu ok o servidor dentro do Azure, está feita a migração. Também é bastante utilizado para migração entre clouds. Então o pessoal que está saindo de Amazon, Google, SoftLayer, vindo para a Microsoft, consegue fazer essa migração entre clouds usando o mesmo recurso, ou até mesmo se você já utiliza o Azure, mas para quem está um pouco mais tempo mexendo com o Azure, sabe que a Microsoft até um tempo atrás disponibilizava somente um portal de administração clássico, que eles chamavam de ASM. E esse portal está sendo descontinuado. Agora a gente está trabalhando com ARM,
que é o portal novo. Então, os novos recursos da Microsoft só saem para o portal novo e a tendência desse portal clássico ser descontinuado. E até então, a única maneira de fazer essa migração era recriar o ambiente no ARM e fazer tudo do zero. Agora você pode utilizar o Disaster Recovery e pegar suas máquinas dentro do próprio Azure e fazer a migração entre eles. Está muito ruim, vai. Hoje, existe a possibilidade também do Disaster Recovery você fazer o caminho contrário, você utilizar o Azure para fazer uma réplica de um site para outro site físico. Então você consegue, de repente você tem um escritório em São Paulo e um escritório no Rio de Janeiro. Você tem a possibilidade de pegar um servidor que está aqui em São Paulo, usar o Azure como ferramenta de replicação para levar essa informação para outro data center. Então ele cria, em vez de criar a máquina virtual dentro do Azure, ele criaria dentro de um ambiente virtual em outro site local. Nesse caso você pagaria somente pela replicação, porque a parte de armazenamento é local, então você também não tem o armazenamento dentro do Azure. Isso não está nos pacotes de Easy Azure, por uma questão de ser um pouquinho mais complexo de configurar isso, precisa de alguns pré-requisitos, mas existe muita documentação da Microsoft falando sobre isso, simplificando a configuração desse ambiente para você recuperar para físico também, criar réplicas entre sites físicos. E aí eu queria apresentar para vocês Disaster Recovery ou Site Recovery Application, que é especificamente para ambientes virtuais, mas que você usa o mesmo recurso de replicação contínua para dentro do Azure, só que no nível de aplicação. E aí a gente começa a falar de algumas aplicações que são compatíveis, só para que vocês conheçam o que é que a gente consegue fazer. O conceito de replicação é o mesmo, então ele monitora a aplicação, se a aplicação ficar fora do ar, ele assume um servidor dentro do Azure com aquela aplicação ativada. Então a ideia é que, de repente, você tem um servidor que tem muitas aplicações e você não quer fazer o Disaster Recovery para o servidor inteiro, mas só para alguma aplicação específica você consegue fazer usando o mesmo recurso de Site Recovery, mas para aplicação. E aí eu vou colocar algumas que vocês conhecem aí. Active Directory, você pode fazer replicação em nível de aplicação para dentro do Azure. Então ele vai ter um servidor de AD configurado, mas a sincronia vai ser somente no nível do AD. Mesma coisa para o seu DNS, você pode ter uma réplica de DNS, você pode ter uma réplica do seu web server, do IIS no caso. Você pode ter uma réplica do SQL dentro do Azure, e aí ativando aquela função de Always On, que vem com SQL para quem já tem o licenciamento correto. Ele cria uma máquina virtual dentro do Azure com a permissão para você utilizar o Always On. O próprio System Center, você pode criar uma réplica dele dentro do Azure e manter isso monitorado através do Site Recovery para aplicações. Ou um servidor de Remote Desktop, de VDI, isso você também pode ter uma réplica dentro da Microsoft, dentro do Azure. E aí eu estou falando só de coisas Microsoft, mas tem algumas outras coisas aí que eu gostaria de trazer para vocês de novidade, que são aplicações não Microsoft, que também são replicadas em nível de aplicação e protegidas em nível de aplicação. Acho que a primeira delas aí que chama atenção é o SAP. Então é possível você verificar com o fabricante, verificar com o SAP, qual a versão correta do produto, mas existe ambiente de desastre preparado para proteger somente o SAP, independente da infraestrutura física que suporta ele. Exchange, que é Microsoft também, mas você criar Site Recovery para essa aplicação, para o Exchange mesmo. Linux, o ambiente Linux também, em virtual, ele criar proteção para o ambiente Linux. Dynamics, se você tem um Dynamics implementado on-premises, você consegue também ativar a aplicação em nível, replicação em nível de aplicação. E o Oracle, que também agora mais recente, homologado pela Microsoft, é possível você criar contingências em nível de aplicação, ou seja, não é só uma imagem de uma máquina virtual Oracle, mas sim a aplicação Oracle sendo replicada para dentro do Azure. E no caso do desastre, ele pode subir um Linux, um Oracle Linux, com essa instância configurada, com esse servidor já configurado e replicado em tempo real para dentro do Azure. Então, explorem essas funções,
conheça, experimente na empresa de vocês. A configuração é razoavelmente simples, tem algumas peculiaridades em relação a como configurar a rede, VPN, para isso funcionar, mas tudo isso, depois no final eu vou falar como é que vocês têm acesso a um guia para fazer esse deploy por conta. E seu file server, por fim, aí, não só a imagem de um servidor que é configurado como file server, mas se você quiser ter exatamente o recurso de file server sendo replicado para dentro do Azure, num outro servidor com o recurso também ativado. Então, se você tiver mais coisas além de um file server desse mesmo servidor, você pode escolher replicar somente a parte do file server e criar um ambiente de alta disponibilidade dentro do Azure. Vamos para algumas perguntas comuns que a gente recebe a respeito de disaster recovery. Primeira pergunta, funciona para estações Windows comum? Porque a gente falou aqui de servidor, de Hyper-V, de VMware, e a resposta é sim. Se essa estação não for uma estação virtualizada, VDI, que esteja utilizando, for realmente uma estação física, você pode utilizar sim o disaster recovery para proteger estações também. Então, isso é uma coisa que não é muito procurado, mas que pode ajudar muita gente que está pensando em proteger desktop, proteger notebook contra roubo. Você consegue fazer replicação de estações do Windows também. Para o Hyper-V, eu comentei de Virtual Machine Manager, mas eu sou obrigado a ter o System Center para utilizar a replicação de Hyper-V. Se você está fazendo de um site físico para outro site físico, usando o Azure somente para orquestrar essa replicação, você precisa do Virtual Machine Manager. Agora, se você está fazendo simplesmente a proteção do seu Hyper-V, mandando uma cópia para dentro do Azure, você não precisa do VNM. Você pode fazer isso somente tendo a instalação do Hyper-V Server sincronizada com o Azure. E para o VMware, eu preciso de vSphere e de vCenter para fazer isso funcionar. O vSphere você precisa sim, e logicamente as máquinas virtuais têm que ter ativadas VMware Tools, mas o vCenter não é obrigatório, ele é recomendado porque ele ajuda no processo de automatização em caso de desastre, mas ele não é obrigatório, ele é opcional. Para onde eu posso fazer o failback? Se a máquina está em produção dentro do Azure, como é que eu faço para botar ela de volta no meu ambiente? Essa máquina pode ser recuperada para qualquer plataforma virtual no seu ambiente, e não necessariamente a mesma plataforma que você utilizou para fazer o failover. Então, se você subiu uma máquina que veio de VMware e o ambiente de restauração vai ser um ambiente Hyper-V, você consegue fazer essa restauração também. Você só não consegue fazer um failback para um servidor físico. Então, se ele for transformado em algum momento em máquina do Azure ou em máquina virtual, ele só vai ser possível ser recuperado para uma outra máquina virtual, não mais para um servidor físico. Esse ambiente é seguro, porque agora a gente não está falando só de levar alguns dados para dentro do Azure, mas sim de levar uma cópia inteira do servidor para dentro do Azure. Então, eu queria deixar para vocês aí algumas siglas que quem trabalha com segurança vai saber muito bem o que significam. São todos os níveis de certificação de segurança para isso. E duas explicações. Nós temos a criptografia em trânsito de toda a informação que está indo. Então, durante a replicação, o Azure só consome metadados, ele só consome estruturas, o dado é transferido nesse túnel de forma criptografada, e depois que ele chega no Azure, ele também recebe um outro tipo de criptografia em repouso. Então, não é possível interceptar nem a transferência, nem o dado em repouso dentro do Azure, porque ambos são criptografados. Você não precisa de VPN para fazer o upload, a replicação, mas você precisa de VPN para fazer o failover ou a ativação no ambiente de desastre. Logicamente, você precisa de uma conexão VPN com a sua rede local para que o servidor do Azure consiga ser enxergado pela sua rede local. E pelo que você paga desses ambientes? Numa situação normal, a gente falou disso aqui já, onde você está com o servidor de produção, você paga só pelo agente replicador, então entra uma estimativa de preço, tá? Não,
se tiver qualquer mudança nesses preços ao decorrer. Então, para esse mês aqui, e não tem mudado isso tem se mantido. Esse é o valor mensal que você paga para ter um replicador dentro do Azure. E nessa situação normal, você só paga pelo espaço armazenado consumido pela essa máquina virtual, que gira em torno de 4 centavos de dólar por giga por mês. Então, você consegue medir o tamanho dessa máquina virtual e alocar esses espaços dentro do Azure. Então, vocês vejam que é um preço razoavelmente baixo se a gente pensar em proteção. Você está com um servidor de proteção, servidor de produção protegido. A ideia para você, parceiro, que você consuma o Easy Azure, consuma o Disaster Recovery, mas que você repasse isso para o seu cliente final como um serviço. Então, quanto custa um produto que protege o servidor? R$ 26,70 por mês. Quanto custa o contrato de proteção de um servidor? Então, você vai vender para o seu cliente a proteção do servidor. E aí você está vendendo uma proteção que engloba serviço de configuração, serviço de monitoramento, que você vai usar as ferramentas do próprio Azure para isso, serviço de Disaster Recovery, que é a ação de colocar o servidor em produção. Então, tem vários serviços que você pode fazer e vender isso como um contrato para o seu cliente. Não precisa chegar para ele a ferramenta do Azure, mas vai chegar você que vai utilizar a ferramenta do Azure para fazer a proteção de ambiente local, e criando uma solução que é exclusiva sua, que é exclusiva do parceiro. Então, não é um serviço que é facilmente substituído pelo seu cliente por um outro parceiro ou por uma outra ferramenta, uma vez que você entrega para ele uma suíte completa através de um contrato. Mas você já paga pelo agente, pela VM armazenada. Numa situação de desastre, você vai pagar pelo valor da máquina virtual. Então, vocês lembrem do webinar sobre servidores e rede, o valor de cada máquina, dependendo da configuração. Você paga também pela VPN utilizada, que é mais ou menos uns 26,70 também por mês. Mas o interessante é que ambos você vai pagar só pelo tempo que essa máquina estiver funcionando. Então, no caso de um desastre, uma máquina de, vamos lá, de $240 por mês, aliás, de $300 por mês, ela vai custar $10 por dia. Então, se você fizer um desastre, tiver uma situação de desastre em que você precise de uns 2, 3 dias para recuperar, a gente está falando de $30 de gasto. Então, mesmo que a máquina custe um pouco mais caro, você vai gastar o tempo que ela estiver ligada. Fez o failback, a máquina volta a ser desligada e para de ser cobrada de novo. Inclusive a VPN pode ser suspensa também, porque você não paga nem pela VPN. Então, por exemplo, uma máquina A2, Windows, com Windows licenciado, com cloud acesso, com tudo certinho já, ela custa 29 centavos a hora. Então, se de repente você recupera um ambiente em poucas horas, você não chega a ter nenhum gasto relevante para ativar um servidor backup dentro do Azure. E aí, como é que a gente faz para entregar isso? Como é que vocês fazem para aprender mais e para aprender a falar comercialmente disso e para poder vender isso? A Ingrid separou aí daquelas 6 ofertas, uma delas é o Easy Disaster Recovery, que você tem na opção Standard e Premium, mas qualquer oferta que você pega dentro desses pacotes sugeridos de Easy Azure, você pode comunicar para o seu gerente aqui na Ingram que você efetuou uma venda ou pretende efetuar uma venda de Easy Azure no seu layout, na sua forma. Esse gerente vai poder encaminhar para você um guia passo a passo de como configurar o Disaster Recovery, um vídeo tutorial mostrando também exatamente o que está no guia passo a passo, mas em forma de tutorial, vídeo, como configurar isso. E você também tem direito à utilização do suporte nível 2 da Ingram para parceiros. Então, se você tiver algum problema durante uma situação de desastre, por exemplo, depois de ter implementado isso, você também pode contar com suporte para te apoiar em algum possível erro de configuração, alguma coisa nesse sentido. Então, a oferta do Easy Azure tem a intenção de te capacitar para criar as suas próprias ofertas do Easy Azure e também para que você aprenda rápido, entregue para o seu responsável técnico, entregue para o seu time comercial os pacotes Easy Azure para que eles consigam falar com o cliente final e você consiga vender Easy Azure na forma de serviço para o seu cliente final. E assim você aumenta a rentabilidade, a margem de ganho em cima desses negócios. Isso, então, resume o que a gente tem de Disaster Recovery. Eu queria deixar com vocês de novo o link para vocês fazerem uma votação
Inclusive nessa votação tem o Disaster Recovery, se vocês quiserem ver uma simulação disso, votem nisso também, mas você pode votar em mais de uma vez, se você quiser. A ideia é que você marque aquilo que você gostaria de fazer mais, de aprender mais. A gente falou um pouco mais conceitualmente, para que vocês conhecessem o Disaster Recovery, mas a gente tem condições de, se vocês quiserem experimentar isso, testar no ambiente de vocês, o custo é relativamente baixo para teste, eu recomendo, inclusive, comprar o teste em produção, mesmo que isso custe um pouquinho, apesar da Microsoft entregar isso na forma de trial para vocês, os trials da Microsoft são feitos fora do Brasil e utilizam cartão de crédito, então pode ser que isso inviabilize algum teste que você queira fazer, por questão de latência, por questão de velocidade. Mas se você quiser efetuar uma compra do Disaster Recovery, experimentar, eu recomendo que vocês façam isso no ambiente de vocês, testem a configuração, vejam como isso funciona, porque isso é um produto maravilhoso que existe dentro do Azure, muito simples, razoavelmente simples de implementar, mas é pouco conhecido. Então, isso pode ser um grande diferencial para você nas próximas vendas de Azure para os seus clientes finais. E não percam esse próximo webinar, que vai acontecer na próxima sexta-feira, às 11 horas. A gente vai reunir um apanhado de todos os assuntos que a gente teve durante esse ano sobre Azure, com base no que vocês votarem no link que está aí no chat de vocês, para que a gente faça uma coisa um pouco mais dinâmica. Eu vou deixar o áudio aberto para a gente poder tirar dúvidas e também comentar alguma coisa que vocês gostaram, que vocês gostariam que melhorasse nos webinars, para que a gente entre em 2017 com cada vez mais próximo do que vocês precisam aprender para trabalhar com Azure. Eu agradeço muito a participação de vocês nesse webinar. Quem pode participar de todos os outros webinars também sou muito grato. E contem com a Ingra para o que vocês precisarem, desde pré-vendas, aprendizado, material, que vocês precisarem. Contem com a Ingra, eu também estou à disposição de vocês. A gente vai encerrar a gravação agora. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenham um excelente final de sexta-feira, um excelente final de semana e eu espero vocês na próxima sexta-feira aqui para o nosso último webinar de 2016 sobre Azure. Muito obrigado, pessoal.